Boa tarde. Boa tarde a quem está cá. Ora, hoje temos uma página muito especial, convidada para estarmos aqui num live que eu estou a tentar fazer para entrar aqui no nosso live, que é a Bata Azul. E o tema de hoje é sobre o autismo. Vamos esperar. Olá, Bem-vinda! olá, obrigada pelo convite. Ora, hoje estamos aqui e vamos falar sobre o autismo. Podemos começar com Exatamente. uma apresentação. Podes começar. Podemos. Pronto, eu sou Raquel, sou terapeuta comportamental. Tenho uma página dedicada ao autismo que se chama Bata Azul Terapia. Comecei este projeto em 2018 e não só é uma página dedicada à terapia, mas também a todo o resto, apoio parental, workshops relacionados com o tema, apoio educacional e também, na zona do Porto, claro, babysitting, que ainda não dá para fazer online, babysitting específico para crianças que tenham perturbações do espectro do autismo. Portanto, é um projeto um bocadinho vasto, não é só terapia, mas também é dedicado a crianças e a jovens que tenham autismo e que tenham Asperger. Pronto, nós aqui, para quem ainda não nos conhece, principalmente quem esteja a ver pela parte da página da Bata Azul, eu sou a Lili, sou fundadora aqui da Goto, que temos aqui no meu background, que é uma loja de brinquedos, não só de brinquedos, mas muito educativos, muitos deles muito utilizados para terapias, para crianças com algumas dificuldades, em que nós podemos brincar e aprender ao mesmo tempo. E, portanto, ajuda muito a facilmente conseguirmos conectar com as crianças e, obviamente, que passarmos informação, conseguirmos ultrapassar as dificuldades que muitas das vezes eles acabam por ter. Para quem não sabe, o meu pequeno Vasco tem uma pré-avaliação, ainda não fizemos mais acompanhamento depois da primeira avaliação, em PDA, que é Pathological Demand Avoidance. Portanto, temos aqui, quando foi a terapia, a avaliação dele era pontinho por pontinho, tal, é mesmo isto. E, portanto, muitas das coisas que nós temos aqui na Goto acabam por ser também como uma busca de nós próprios pais termos um bocadinho de ferramentas para conseguir ajudá-lo. Portanto, a Goto acaba por ser um negócio familiar para muitas famílias que passam por imensas dificuldades e não só, porque todas as crianças acabam por beneficiar deste tipo de ferramentas, não é? Porque acaba por ser ferramentas. Nós priorizamos a madeira, priorizamos tudo que seja educativo. Portanto, os nossos brinquedos não servem só para brincar, não brincam sozinhos. Ensinam-se sempre alguma coisa. E a magia do aprender está aí. É na brincadeira, é a brincar que eles aprendem. É a brincar, ou seja, é com paixão que nós próprios adultos também aprendemos, não é? Exatamente. E se eles estiverem motivados, principalmente as crianças, é logo meio caminho andado para nós conseguirmos dar a terapia. E eu dou muito terapia através do jogo e realmente os jogos não podem servir para brincar, claro, mas sim também para trabalhos terapêuticos, eu uso bastante. E nós acabamos por cativar não só o interesse da criança, mas capacitá-la, que é esse o intuito, a fazer, por exemplo, motricidade fina, a fazer desenho, a fazer tudo o que a criança necessita, mas que não com aquela coisa chata de serem uma terapia. É uma terapia, mas pode ser feita exatamente através do jogo, por exemplo, que é que eu trabalho também bastante, e há realmente uma diversidade de materiais que são ótimos para esse contexto. Sem dúvida. Ora, e hoje vínhamos aqui falar e trazer algumas ferramentas que podem ser interessantes ou necessárias para as famílias que têm crianças com autismo. Eu gostava também de apelar aqui às perguntas que as pessoas possam ter sobre as dificuldades que têm em casa
o que é que costumam fazer em casa, se têm meninos diagnosticados com autismo na família ou não, e se porventura consideram que é um desafio desafiante, digamos assim. Porque existe muito este estigma, ainda existe muito este estigma, de que uma criança com autismo é uma criança difícil. E muitas das vezes eu sinto que os pais acabam por procurar, e eu acho que nunca houve tantos diagnósticos de autismo como hoje em dia. Lá está, antigamente também não havia SIDA, de repente começou a haver montes de SIDA, não é? Portanto, não é nada que não houvesse, é uma coisa que passou a ser diagnosticada. Concordas, Raquel? Exato. Não é que não houvesse, não se falava antigamente. Exatamente. Era mau comportamento, era não saber dar educação. E atenção, hoje em dia ainda há esse estigma. Ainda há esse estigma de que não, é uma criança mal educada, os pais não sabem dar educação, grita, é uma criança que faz muitas vezes, é uma criança que tem autismo e, como todas as crianças, é uma criança. Exatamente. E hoje em dia muitas famílias acabam por procurar, digamos assim, terapias e acompanhamento mesmo psicológico para se perceber se efetivamente aquela criança tem alguma patologia que possa precisar de acompanhamento, também para proteger as próprias crianças. Eu não acho que é propriamente por rotular, acho que é uma forma de proteger os seus próprios filhos, porque naturalmente que uma criança que tem algumas dificuldades precisa de ser respeitado nessas dificuldades. Eu acho que o mundo seria tudo muito mais simples se em vez de esperarmos que todos soubessem voar, que efetivamente percebêssemos que alguns sabem voar, outros sabem correr, outros sabem nadar, mas pronto, dado que isso não acontece. E perceber especificamente qual é a necessidade de cada um, porque existe muita tendência de colocar tudo no mesmo bolo, tudo no mesmo saco, e o autismo não é isso. Existem sim características que são comuns, mas como todos nós somos seres individuais e individualizados, o autismo também é muito isso. Cada criança, cada jovem, cada adulto com autismo vai ter as suas próprias necessidades, logo não podemos pôr tudo no mesmo bolo. E às vezes ouvimos muito: mas a filha da minha prima tinha autismo e não era nada assim. Não tem que ser assim, porque o autismo tem várias características. É um mundo, como eu costumo dizer, o autismo é um mundo e nós temos que aprender a trabalhar esse mundo consoante a criança que temos connosco e que temos à nossa frente e trabalhar também com os pais, porque os pais muitas vezes... e quando chegam até mim, através das consultas parentais, sentem-se um bocadinho perdidos, com tudo muitas das vezes o que é dito, o que é rotulado, a vasta procura de diagnóstico, e às vezes não há diagnóstico, há meios diagnósticos, e então tudo isto é um mundo muito vasto, e é também preciso saber orientar e perceber, e como eu costumo dizer, ninguém nasce ensinado. Eu também aprendi, eu sou formada em terapia comportamental precoce, em autismo, portanto, eu também tive de aprender e não há mal nenhum em nós dizermos, em procurarmos, até é muito bom para a nossa criança e para nós próprios, para os pais e para os educadores procurar e perceber a nossa criança. No fundo, temos que perceber a nossa criança e perceber as suas limitações e perceber o que é que ela é capaz. As dificuldades que ela tiver, vamos trabalhá-las. Naturalmente que existem, lá está, tal como existem milhares de taras dos adultos, não é? As crianças também têm as suas taras. Eu costumo dizer que, se formos a ver, todos temos um bocadinho de autismo em nós, porque todos nós temos as nossas coisas, todos nós temos as nossas manias, todos nós temos os nossos gostos e preferências. Mas quando vemos estas situações, destas esquisitices num adulto, nós até relevamos e é ele a ser ele, deixa lá. É a mania dele, uma pessoa até já aceita, pronto, deixa lá, não ligues, aceita que dói menos. Mas quando se trata de uma criança, as coisas não são bem assim. E eu acho que o mundo era muito melhor se olhássemos também para as crianças tal como olhamos para os adultos. É a criança assim, e não julgar. Que é. Não é? Eu lembro-me numa fase inicial da escola, quando o meu Vasco teve uma adaptação terrível à pré-escola. Pronto, lá está, nós andávamos na coisa de: olha, é o Vasco a ser Vasco, pronto, é o que é, aceitem porque é a forma dele ser, pronto, não há volta a dar. Isto ainda antes de termos e de começarmos com as terapias e da avaliação e isso tudo. Mas efetivamente chegámos a um ponto em que na própria escola, pronto, é o Vasco, deixa lá isso,
deixem para lá, é ele a ser ele, deixem-no estar. Pronto, e portanto, acaba por ser muito por aqui. Se os pais olharem para a criança tal como olham para outro adulto, com as suas taras, com as suas manias, é aquela criança a ser aquela criança, na sua plenitude e com as suas esquisitices, acaba por ser mais fácil. Obviamente que uma criança, muitas das vezes, com autismo, acaba por ter ou subdesenvolvimento ou sobredesenvolvimento, principalmente na área cognitiva. E obviamente que isto pode ser muito desafiante. Obviamente que tem distúrbios muitas das vezes sensoriais e que isto é muito desafiante, seja em termos de sons, seja em termos de olfativos, seja em termos de ruídos, de bem-estar, de pessoas estranhas. Portanto, estas crianças muitas das vezes têm distúrbios diversos e que efetivamente nós percebermos aquilo que está a causar pode ser um grande problema, um grande desafio. Lá está, eu costumo dizer que isto é só desafiante. É um desafio muito grande para nós, sim. Mas a partir do momento em que conseguimos escapar isso, torna-se muito melhor para nós e para a nossa criança, porque e a criança vai notar que, ok, tenho aqui uma pessoa que afinal me percebe e percebe como é que eu me estou a sentir, se calhar não 100% na sua plenitude, mas é uma pessoa em que eu posso confiar e quando tiver estes meus momentos mais sensíveis e mais difíceis, há uma pessoa a quem eu posso procurar. Isso é muito importante que principalmente as crianças e os jovens sintam isso. Principalmente naquela fase da adolescência em que nós sabemos que já as crianças neurotípicas são complicadas, claro, todos nós já fomos adolescentes, todos nós já fomos crianças, e apesar do autismo não podemos esquecer esse pequeno pormenor que faz toda a diferença. São crianças na mesma, são jovens na mesma, só que também têm autismo. Exatamente. Mas não deixam de ser crianças e de ser jovens. E vão passar por todos os processos das crianças, das birras, da adolescência, todo o processo que nós passamos pela adolescência, eles também vão passar, só que vão ter aqui esta característica adicional e nós vamos ter aqui que fazer um bocadinho, se calhar, mais de um esforço para conseguir trabalhá-la e compreendê-la. Lá está, eu por acaso ainda há relativamente pouco tempo tive uma mãe que estava amedrontadíssima. Nós como temos a aldeia, como temos a comunidade com imensas mães e mulheres, eu acabo por lidar com muitas mulheres com claro, a grande maioria dos problemas e das dificuldades na área da materna. E há relativamente pouco tempo tinha uma mãe que teve o diagnóstico de autismo da sua criança e disse: eu só choro, eu não sei o que é de fazer. Calma, vocês têm um diagnóstico de autismo, calma, respirem. Não é nada do outro mundo. Este papel serve como defesa para os direitos e respeito da vossa criança. Sobre o resto, ela não deixa de ser a vossa criança, não deixa de ser quem é, não mudou absolutamente nada de ontem para hoje com este papel. Não é? Simplesmente tu sabes e consegues compreender melhor que aquele comportamento que para ti é extremamente desafiante tem um motivo. Sim, e isso é importante que nós saibamos isso até para saber como agir e como reagir. Mas o diagnóstico do autismo, é claro que é preciso terapias e é também isso que a gente vai falar. É preciso terapias, é preciso, se calhar, capacitar mais em casa, ter mais um pouco de trabalho. Às vezes, ter mais um bocadinho de paciência, não repetir 2 vezes, mas repetir 10. Mas tudo se faz. E uma criança que não fala até aos 3 anos, ok, pode vir a falar aos 9, é possível. Já me aconteceu. Uma criança que não falou até aos 9 anos e aos 9 anos começou a falar. Sim, nós temos estas crianças, depois temos estas crianças, lá está, o espectro do autismo é enorme e, portanto, temos uma enorme variedade de diferenças e de características nas próprias crianças. E temos as crianças não verbais. Como ainda há pouco tempo uma outra colega me perguntou: olha, eu comecei agora a trabalhar numa escola e que tem 2 meninos autistas, um deles é não verbal, e agora o que é que eu faço? Calma, porque eles falam, eles não falam, eles comunicam, eles só não falam. Eles comunicam de outras formas. Portanto, nós se tivermos uma criança muda, nós vamos comunicar com ela, não vamos falar com ela. Os autistas não verbais acaba por ser mais ou menos a mesma coisa. Eles não falam, mas eles comunicam. Nós temos que encontrar uma forma de comunicar com eles. Eu acho que sinceramente, e agora estando um bocadinho mais dentro deste mundo, principalmente por causa do meu filho e por causa de todas as famílias que também acabo por acompanhar, não em termos terapêuticos, não em termos profissionais, porque não sou nem especialista nesta área,
Mas efetivamente eu acho que mesmo que o mundo do autismo pode ser simplificado se baixarmos também as nossas expectativas face às nossas crianças e se ajustarmos também a nossa própria expectativa daquilo que a criança pode ser ou pode fazer ou aquilo que é esperado naquele momento. Porque eles falam, eles Sim, nós temos a mania de rotular que, ok, até aos 2 anos o meu filho vai ter que falar. E às vezes não é bem assim. As crianças podem tomar o seu tempo. Nós vamos ter esperança que eu falo. Podemos, sim, podemos e devemos e nunca devemos desistir dessa parte. Não é para desistir. Mas a fala, exato, a fala não é a única forma de comunicação. Nós temos vários tipos de comunicação. Nós temos, por exemplo, os calendários visuais que também são uma forma de comunicação, uma forma de rotina. Este sábado, por exemplo, vou dar um workshop sobre esse tema. Eles servem também, para além da criança perceber o que é que vai fazer, também para ela conseguir visualizar aquilo que vai ser o seu dia-a-dia. E isso também é uma forma de comunicação, de nós comunicarmos à nossa criança o que é que ela vai fazer. O que também é importante. Sem dúvida. Portanto, o não falar, ok, é uma das formas de comunicações, é a fala, nós estamos aqui a comunicar por essa via, mas existem outras formas, existem os PECs, existem os gestos, existem várias formas de nós nos comunicarmos e a partir do momento em que nós aprendemos a comunicar com a nossa criança e a nossa criança aprende a comunicar connosco, é um mundo maravilhoso que se abre para nós. Porquê? Porque a minha criança percebe-me e eu percebo a minha criança. Mas antes dos nossos filhos falarem, tenham a idade que tiverem, eles sempre comunicaram connosco. Sempre, desde que nasceram. Portanto, é só manter um nível de comunicação em que ambos se conseguem entender. Seja através de sons, seja através das mãos, seja através de coisas. Há formas de comunicar. Portanto, a fala é uma delas. E por isso, sim, obviamente que, como estavas a dizer, nós não vamos desistir de fornecer terapias às nossas crianças para as ajudar a ultrapassar os distúrbios sensoriais, para ultrapassarem todas as dificuldades que possam vir a ter, nomeadamente a fala. Vamos-lhes fornecer terapia da fala, se for caso disso. Muitos deles acabam também por ter dificuldades na parte da alimentação, portanto, a terapia da fala também acaba por ajudar. Portanto, existe uma série de terapias, e por falar nisso, que terapias é que podem ajudar as crianças e as famílias? Porque no fim de tudo, não ajudamos só a criança, ajudamos a criança e a toda a gente que os rodeia. E toda a gente. É assim, eu tenho um conceito, mas isto é a minha forma de trabalho. Eu acho que nós devemos adequar a terapia à criança que está à nossa frente e adequar isto sem descurar, como é óbvio, a medicina. Nunca descorem os vossos médicos, falem sempre com os vossos pediatras, aqui no caso das crianças, mas devemos adaptar sempre as terapias à nossa criança. Eu, por exemplo, trabalho com terapia ABA, mas através do jogo. Se eu vejo que aquele jogo não resulta com aquela criança, ok, não tem mal, partimos para outros que trabalham os mesmos conceitos. É importante também nós estarmos focados nisto, ok, isto não funciona com esta criança, vamos tentar outra coisa. E é bom que nós também, nós próprios profissionais, tenhamos essa consciência. Podemos trabalhar várias terapias, temos que ver qual é que se adequa à nossa criança. Daí também ser importante a parte do aconselhamento parental, para nós percebermos o que é necessário. Se é necessário terapia da fala, pode ser necessário musicoterapia, que também é uma forma até deles se comunicarem. Pode ser necessário eles comunicarem-se através do PECS e aí sim vamos aprender a trabalhar PECS, não só a nossa criança, mas também ensinar a família a trabalhar essa componente. Temos também à disposição a aromoterapia, a arteterapia, ok? Tudo isto é complementar e funciona como um conjunto. Eu sou terapeuta comportamental, como já disse, trabalho imenso com terapia ABA. Através do jogo com crianças, porque acho que é a forma de os manter interessados, mas sempre respeitando a individualidade de cada um, perceber o que é necessário àquela criança, não só àquela criança, mas como também dar apoio à família. Olha, porque a família passa muito mais tempo com a criança. Posso adicionar aqui mais algumas terapias, como a terapia ocupacional, que pode trabalhar principalmente a apreensão fina, a motricidade fina,
a parte do jogo é fundamental. A aromaterapia tu já falaste. Podemos falar outra vez também da terapia da fala. Podemos falar da Snoozland. A terapia através da água também. Sim, o Snoozland que agora está a começar a nascer e que ajuda imenso a parte do equilíbrio sensorial. Depois temos imensas coisas e ferramentas que podemos utilizar para os nossos crianças. Temos terapia com animais também, que funciona muito bem, com cavalos, com cães. E os animais aqui têm uma sensibilidade maravilhosa para estas crianças e para estes jovens. Temos que adequar o que é necessário à nossa criança. E muitas das vezes é e também procurar não subcarregar. E muitas das vezes é tentativa e erro, ou seja, é ver também exatamente. Funciona. Por exemplo, aqui em casa funcionou muito bem colocar o meu Vasco no judo, também por outras questões, mas o exercício físico, o estar, principalmente, uma das coisas que nós muitas das vezes, principalmente no inverno, que acabamos de descurar, é o ar livre, a rua, a natureza. E a natureza, e a mãe natureza, tem um poder fantástico de nos auto-equilibrar. Nós somos parte da natureza, nós somos parte do ecossistema. E muitas das vezes andarmos descalços na terra, irmos até à praia, estarmos em contato com a areia, com o mar, com as árvores no meio de uma floresta, demasiadas vezes isto ajuda tanto as crianças e adultos, não é só as crianças, os adultos também, com ou sem dificuldades, são pequenas coisas que ajudam imenso. Nós conseguirmos parar à noite, a absorver a noite, pararmos de dia, a tomar um café ou sentarmos numa esplanada, a apreciar o sol ou a chuva, apreciarmos a mãe natureza, apreciarmos mesmo a parte do mundo em que nós estamos, ajuda-nos imenso. E muitas famílias, principalmente estas famílias que têm problemas também com sono, que estas crianças, regra geral, também têm problemas com o sono, também acabam por beneficiar imenso. E geralmente, eu sou aromaterapeuta, mas a primeira pergunta que eu faço quando uma família tem algum tipo de distúrbio com o sono é: qual é a rotina da criança? A criança faz exercício? A criança está em contacto com a natureza? Quanto tempo por dia? Isto é um dos primeiros fatores antes de meter a aromaterapia ao barulho. Eu, regra geral, falo sempre na natureza, porque efetivamente nós precisamos de ar livre, nós precisamos de ar puro, nós precisamos de animais, nós precisamos de plantas, do verde. Isto auto-equilibra-nos. Sim. Não é? Sabes que eu costumo, agora não que estamos no inverno, não é? Mas quando estou a trabalhar a parte da motricidade grossa, são crianças que têm, por exemplo, dificuldade motora, muitas das vezes dou terapia na praia, porque o caminhar sobre a areia ajuda-te muito na tua coordenação motora, e a areia também é uma coisa muito sensorial. Nós somos muito sensoriais na palma das nossas mãos e na palma dos nossos pés. E na nossa língua, porque é muito frequente, às vezes nós vemos, por exemplo, os bebés a levarem tudo à boca, ou uma criança a lamber a parede, e nós dizemos: ai, mas porque nós somos muito sensoriais, nós temos partes do nosso corpo em que somos muito sensoriais. Então, a natureza aqui também tem um papel importante, que é o nós absorvermos. E às vezes, já ouviste, de certeza, muita gente dizer: eu quando estou mais estressado vou para o mar, as ondas do mar, o barulho, a calma. Okay? Isto também tem este efeito. Nós às vezes estamos muito... Beijinho. Nós às vezes muitas estamos das vezes muito... nós acabamos... E uma das coisas, nós adultos, quando estamos estressados, temos a coisa do vou apanhar ar. Mas uma criança não tem esta possibilidade. É uma questão importante, porque muitas das vezes nós saímos, cortamos um momento, vamos apanhar ar, vamos para outra divisória. Mas as nossas crianças não têm esta capacidade, poder, de poder fazer isto. De irem apanhar ar, de irem para outra divisão, porque eles próprios não têm ainda a capacidade de fazer o corte daquele momento. E por isso nós também podemos ajudar numa crise, e os miúdos autistas muitas das vezes acabam por ter crises de ansiedade, de desregulação, e que se vê de uma forma muito complicada de se voltar a autorregular, em que o papel do adulto é fundamental para o voltar a trazer cá. Eu já tive o meu filho a chorar mais de uma hora seguida. Sim. As estereotipias também funcionam muito como isso, como uma autorregulação.
Só que nós também temos estereotipias, só que nós às vezes estamos a falar do telefone e a bater com a caneta na mão ou fazer assim na caneta, ok? As nossas crianças e os nossos jovens códigos têm estereotipias se calhar mais estridentes, exato, ou a bater o pé, ou gesticular com as mãos, ou enrolar o cabelo, ok? Isto são as nossas próprias estereotipias, só que são aceitas em sociedade. As nossas crianças também necessitam disso para se autorregular. Só que são um bocadinho mais visíveis, mais estridentes e nós não estamos, se calhar, tão habituados a visualizá-las. Regra geral, as Mas quando a nossa criança... batem com os pratos, batem com as colheres, fazem barulho, geralmente eles usam muito ou barulho. Ou podem meter na cabeça. Sim. E é preciso respeitar isto, desde que, claro, que não se magoam. Cada criança tem a sua forma de se autorregular e se ela precisa desse momento para se autorregular, nós devemos deixar que a criança se autorregule, porque nós às vezes também estamos chateados, como tu disseste, vamos apanhar ar, ou vamos ouvir uma música, ou vamos fazer qualquer coisa que nos relaxe, ou vamos ligar àquela amiga a contar e a disparatar tudo o que aconteceu no nosso dia. As nossas crianças também precisam disso, só que precisam da forma delas, da forma que elas acham que isso vai fazer bem, e é uma autorregulação. É uma coisa que as vai fazer bem, principalmente é muito frequente, por exemplo, ao final do dia, em que estão todo o dia fechados nas escolas, ou às vezes a seguir à escola vão para o ATL, ou vão para a PAM, ou vão para... Okay, estão fechados, quando chegam a casa é aquele sítio, é o seu conforto, é o sítio onde eles se sentem melhor, portanto vão estar mais relaxados e vão necessitar daquela autorregulação que eles não conseguiram obter durante o dia. E é muito frequente isso acontecer, por exemplo, ao final do dia. Há muitos pais que me dizem, mas ele quando chega a casa anda em bicos dos pés ou bate com as mãos na parede. Isto é uma autorregulação. A criança está focada naquilo e está focada em aliviar o seu stress que não conseguiu aliviar durante o dia-a-dia. Exatamente. E este stress é uma daquelas situações que nós próprios conhecemos quando estamos no nosso trabalho, naqueles dias mais extasiantes. Sim. Em que toda a gente nos chateia o juiz e nós não podemos dizer nada. Chegamos ao fim do dia, estamos completamente passados e descarregamos e gritamos e falamos e até. As nossas crianças, e isto já começa desde muito bebê, principalmente quando recebemos visitas em casa, que eles ficam todos muito sossegadinhos, muito caladinhos, não dizem nada a ninguém, mas depois quando ficam em casa com as mães, cai o Carme a Trindade, porque é aí que eles vão largar todo aquele stress, não é? Porque toda a gente, todos os adultos, todas as crianças precisam de aliviar o stress quando ele está cá. Portanto, claro. Os bebés choram, as crianças mais velhas geralmente fazem barulho, batem-se, mexem, não param quietos. Portanto, existem imensas formas, lá está, de procurarem a autorregulação. E o toque, muitas das vezes, nem sempre é tolerado pelos miúdos autistas. E esta é outra questão. Sim, porque muitas das vezes nós temos a tendência de eles choram, eles estão descontrolados e nós vamos e agarramos. Mas, efetivamente, há miúdos que não podem ser agarrados. Ainda há muito pouco tempo tive uma mãe que, no meio de uma aula, o miúdo fez qualquer coisa e ele não tolera toque, muito menos de pessoas que não conhece, e alguém chegou lá e agarrou-o. E ele reagiu. E ele, no miúdo autista, reagiu. E depois ia ser castigado por ter reagido. Não foi má educação, não foi absolutamente nada, a não ser a autorregulação e a autodefesa. Foi uma reação. Portanto, nós temos que... Daí também nós devermos, e ser muito importante nós conhecermos a nossa criança. Porque eu se conhecer a minha criança, a criança com quem eu estou a trabalhar, a criança que está no meu ATL, à partida já vou saber que ela não gosta de toque. Ou se calhar gosta, mas não gosta de pessoas que não conhece, só gosta de pessoas em quem confia. Porque como há crianças que não toleram toque, há outras que adoram toque. Portanto, é preciso conhecer, é preciso falar com os pais, é preciso falar com os terapeutas, é preciso nós trabalharmos todos no mesmo sentido. E aqui é preciso também saber o que é que a criança tolera, o que é que a criança não tolera. Se é hipersensível a alguma coisa, porque pode ser hipersensível até a algum cheiro, por exemplo, e nós já sabemos, ok, ela é super sensível àquele cheiro, se calhar não vou usar aquele perfume, ou não vou usar aquele cheirinho para ter aqui no ambiente, okay?
Isso é muito importante nós conhecermos a nossa criança. É que eu costumo dizer, conhecer e compreender é o primeiro passo para nós trabalharmos com a criança. Defender os nossos filhos ao máximo, porque se nós não os defendemos, ninguém os vai defender. E lá está, esta situação na escola de alguém que nem sequer está dentro do ambiente daquela criança, que foi lá e agarrou, e ele reagiu, ele ia ser castigado por ter reagido. Ou seja, ele ia ser castigado por uma característica típica dele, atípica de uma criança neurotípica. Isto agora parece um bocado estranho. Mas lá está, nós não podemos tratar igual quem é diferente. Isto é tratar diferente. Sim, exatamente. Portanto, lá está. Isto é tratar diferente. E está aqui a assistir à live a Tânia Costa, que é uma mãe que eu conheço e que acompanho e que já tive o prazer de fazer lives com ela. E como tu disseste aí, é uma mãe e é uma super mãe, porque apesar de todas as dificuldades que ela sabe que já tem passado, mesmo a nível com a escola, etc., ela nunca desistiu, porque a filha dela também tem autismo, e foi uma batalha muito grande para ela própria. E é um processo de grande aprendizagem. E mando-te aqui um beijinho, Tânia. É um grande processo de aprendizagem para nós, porque efetivamente nós somos ainda rotulados, nós somos criados com aquela ideia de que a criança que responde é mal educada, a criança tem que aceitar, tem que fazer, tem que tal, a criança obedece aos adultos, mas não é assim, nem pode ser, porque uma criança que hoje obedece aos adultos, amanhã não vai ter autonomia para pensar e para ser ela própria, porque simplesmente vai se habituar a responder a alguém. E nós claramente que não queremos, e nós claramente que não queremos adultos amanhã que sejam carneirinhos que fazem tudo o que alguém diz. Claro. Portanto, isto é um desafio que já começa hoje. E eu acho que, sinceramente, os miúdos com autismo vieram trazer um bocadinho de revolução a esta sociedade, porque efetivamente nos traz a parte de perceber que o diferente também é importante, muito importante. Sim, isso repara, nós todos somos diferentes. As coisas que eu gosto não são as mesmas coisas que tu gostas. Portanto, se nós respeitamos isso, porque é que não respeitamos isso de uma criança que tem autismo? Uma criança que tem autismo não tem que comer tudo o que ela não gosta, não tem que comer. Não tem que brincar com todos os brinquedos. Pode não gostar da textura de um, pode não gostar daquela roupa porque acha que pica. Nós também não gostamos. Se calhar, não sei, há pessoas que não vestem amarelo, não gostam da cor amarela, não vestem. Okay. Nós respeitamos isso, devemos respeitar também nas nossas crianças. E acho que também falarmos sobre o assunto é muito importante também para desmistificar muitos conceitos já pré-concebidos. Okay, autismo não é má educação, não é os pais que não sabem lidar com a criança, que não lhe sabem dar educação. O autismo não é tudo igual, existe uma diversidade muito grande. Temos que adequar as terapias, os materiais à criança ou ao jovem que nós temos à nossa frente. Nem tudo funciona igual com todos. E se não funcionar, nós temos que ter a capacidade, ok, isto não funciona, vamos partir para aquilo. E às vezes é por tentativa e erro. Às vezes é. Okay, eles não nascem com o manual de instruções agarrado ao cordão umbilical, não é? Nem nós. Nem nós. Portanto, é muito importante que nós percebemos as dificuldades e as limitações. Ok, a partir daí vamos trabalhando. E não descurar aqui nem os educadores, nem os pais, que também muitas vezes se sentem aqui perdidos aqui no meio deste caminho. Procurem ajuda, falem, ok? Eu mesmo durante os meus workshops deixo sempre um bocadinho no fim para toda a gente poder falar e trocar de experiências. A Tânia diz aqui, nunca desistam e confiem nos vossos filhos, exatamente. E como ela me disse uma vez, mãe é mãe e mãe sabe, não é? O fim que tem ali. Mesmo. E lá está, para quem quiser e precisar de ferramentas, podem pedir cá na Goto ajuda, porque efetivamente nós estamos à vontade com estas características e temos basicamente desde plasticinas até coisas com cheiros, coisas de bater, motricidade fina e por causa dos lápis de cor, marcadores grossos e tudo mais, portanto, montes de coisas e opções nós temos por cá.
Nós estamos à vontade para vos ajudar também às famílias que eventualmente precisem de ajuda para este tipo de situações. Os terapeutas que eventualmente também estejam cá a ver, nós também podemos ajudar com algumas coisitas. Portanto, se precisarem de ferramentas, estamos cá. Se precisarem de workshops, tem aqui a Raquel. E a parte Próximo sábado. a parte da informação é mesmo muito importante, os pais autocapacitarem-se. Eu acho que, sinceramente, a parte do respeito é a parte basal de tudo, da sociedade em questão em que estamos, que efetivamente a parte do Sim. respeito está demasiado em falta, creio eu. E acho que se resgatarmos a parte do respeito pelo outro, principalmente a olhar pela criança, o respeito à criança desde muito cedo, efetivamente que metade dos problemas deixam de o ser, porque passa a haver compreensão em vez de olharmos para aquilo como um problema. Exato, e para todos os pais também que estão aqui a assistir e educadores, vocês não são obrigados a saber de antemão o que é o autismo, como trabalhar com o vosso filho. Não se sintam mal por causa disso. Há muitos pais que vêm até mim que se sentem mal porque eu não percebo o meu filho. Para isso estamos cá nós para ajudar estejam sempre à vontade para marcar uma consulta parental. Não é de todo estarem a dizer que são maus pais, muito pelo contrário, estão a ser excelentes pais e a gerir maravilhosamente aquilo que está a acontecer convosco e com a vossa criança. E informação é muito importante, e também depois passar essa informação nas escolas e tentar desmistificar todos estes conceitos errados que existem ainda, infelizmente, na nossa sociedade. E mesmo capacitar os outros sobre o que é isto, quais são as limitações daquela criança, quais são as implicações daquela criança e protegê-los ao máximo e lutarmos por eles. Efetivamente, se nós não o fizermos, mais ninguém o fará. Mais ninguém, exatamente. Se nós não o fizermos, se nós não capacitarmos, se nós não procurarmos dar informação, mais ninguém o fará. E sei que temos aqui pais que são grandes pais também por isso, porque nunca desistem. E é esta mensagem que eu também vos quero deixar: nunca desistam dos vossos filhos, ok? Se tiverem que procurar ajuda, procurem aquilo que for preciso, ok? Nós também estamos disponíveis, a Lili tem materiais, eu a nível de terapia e de acompanhamento parental, workshops, também têm tudo disponível na página. Não pensem que por a vossa criança se calhar não conseguir fazer uma coisa agora, daqui a 1 mês ou 2 não vai conseguir fazer. É possível que isso aconteça, ok? Não desistir e terem confiança em vocês e nas vossas crianças, não é? No fundo. Pronto, Raquel, olha, muito obrigada por este bocadinho. Obrigada eu. Que já ajudou aqui várias famílias. Obrigada também a quem nos viu. Partilhem por quem vocês conhecem, partilhem com os pais, com os avós, com os tios, com os padrinhos, que muitas das vezes precisam saber um bocadinho mais sobre as coisas também. E, portanto, informarmos-nos e informarmos quem nos rodeia acaba por ser uma proteção para toda a gente. Portanto, se precisarem de alguma coisa já sabem, podem nos enviar mensagem, podem enviar mensagem para a Raquel ou para a Bata Azul. Portanto, nós estamos cá juntos, somos uma aldeia de pais, super pais. Portanto, vamos continuar a fazer o melhor possível pelos nossos pequeninos. Muito obrigada a todos. Claro. Obrigada, eu agradeço muito o convite e um beijinho para toda a gente que esteve aqui connosco e que se esteve a assistir, e partilhem. Beijinho. Deus. Tchau. Olha, não quero ir embora. Não, eu também não estou a conseguir. Vamos ficar aqui. O Instagram não nos quer mandar embora hoje. O Instagram gostou tanto que não nos quer mandar embora, que não me apetece. Olha, eu só não queria perder o vídeo de guardá-lo aqui nas coisas, porque senão vai ser um grande problema. Para depois o partilhar aqui nas redes. Ai, ai, ai. Isto agora dá aqui um grande problema. Ups.
É que eu também não consigo sair. Deu, Ficamos aqui. deu bug. Pronto, vamos ficar por aqui. Já só temos uma pessoa, portanto, alguém saiu. Ora. Bem, vamos tentar de outra forma. À bruta. Até já!